que você vai alimentar ele com o hormônio. Mas há uma estreita ligação entre a menopausa e a incidência também de câncer de mama? Na verdade, o que acontece é que a incidência ela vai crescendo conforme a idade, né? Então, a mulher, aos 40 anos, ela tem, só para você ter mais ou menos uma ideia de número, tá? Nos Estados Unidos, a gente não tem isso no Brasil, em números, mas nos Estados Unidos, se você pegar qual a incidência de câncer de mama em torno dos 29 anos, tá? Até os 29 anos, por exemplo, 29, 30 anos, você tem um diagnóstico você precisa ter 220 mulheres com câncer de mama para ter uma nessa idade, tá? Quando você vai aumentando a idade, esse número já é bem menor. Então, para cada, por exemplo, acima dos 50 anos, para cada, eu não me lembro exatamente o valor, mas, por exemplo, para cada 70 diagnósticos de câncer de mama, um já está nessa idade. Então, na verdade, já vai aumentando muito a incidência, porque é o preço que a gente paga por estar vivendo mais. A célula vai envelhecendo, claro, né? Então, e é aos 50 anos que a mulher normalmente entra na menopausa, então é o que existe, claro, essa correlação. Agora, existem muitas visões ainda que contrariam as chamadas evidências científicas sobre tumores, sobre cânceres, né? Eu tenho aqui uma pesquisa que foi realizada em 5 capitais brasileiras. 47% das mulheres entrevistadas relacionaram a doença problemas emocionais, a estresse. Isso, de alguma forma, contraria evidências, né? O que acontece, Caio, é o Quem seguinte. não tem estresse hoje em dia? Pois é, exatamente. É isso que eu ia falar. Na verdade, quem não tem estresse, né? Você morar numa cidade grande ou você morar numa cidade pequena, dependendo do seu ritmo de vida, da sua profissão, sempre pode gerar estresse. O que eu acho interessante, que deve ser falado, na verdade, é a questão da mulher moderna, né? A mulher moderna, assim, se a gente for comparar com a mulher antigamente, a mulher, ela realmente hoje está inserida no mercado de trabalho, ela tem, claro, então, por conta disso, está mais estressada, né? Então, porque com certeza vai ter as suas atribuições né, no trabalho e também as suas atribuições como mãe, esposa, assim por diante. Então, o que acontece é que a mulher, né, essa dita mulher moderna, ela tem menos filhos, ou às vezes não os tem, ela tem os filhos numa idade mais avançada, ela amamenta pouco, ou às vezes nem amamenta, porque tem que voltar para o trabalho, porque senão vai ficar todo mundo falando, poxa, mulher, né, tá vendo? Claro, tem que dar o trabalho, de repente, para o homem, porque a mulher teve filho, vai ficar trabalhando, não vai voltar para o trabalho, então, de repente, ela fica lá correndo para poder amamentar, né, fica naquela divisão de vou amamentar, mas... Então, o que acontece é isso, a mulher, hoje em dia, e essa mulher moderna, e a população em geral, e principalmente nessas grandes capitais, estão o tempo todo correndo, né? Está o tempo todo correndo, tem um estresse, como todos têm, mas de repente ela está usando mais reposição hormonal para ficar mais apta ao trabalho, ter mais qualidade de vida. Então, por conta disso que eu acredito que possa estar alterando ou estar aumentando, de repente, a incidência de câncer de mama. Mas não só o estresse ou aspectos psicológicos. Isso realmente a gente não tem uma comprovação, mas é tudo isso, né? E às vezes até o que a gente estava falando anteriormente. Você vive numa correria tão grande que você esquece de se lembrar, né? Você esquece de que, poxa, mas faz quanto tempo mesmo? Quanta paciente que chega no consultório, então, doutora, tudo bem? E você fala, nossa, mas você sumiu, né? Não, eu vim o ano passado. Aí você mostra o prontuário, a ficha. Não, faz 2 anos que você não vem. E a pessoa fala, nossa, mas já passou tudo isso, né? Então... Realmente isso ocorre. E eu lhe pergunto também, como é que está disseminada a coisa dos exames, né? Quem tem convênio médico, claro, tem essa facilidade. Agora, quem se trata pelo SUS já encontra essa facilidade? O oferecimento da mamografia para brasileiras com mais de 40 anos? Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho realmente numa instituição privilegiada, o AC Camargo, eu falo realmente com muito orgulho que o nosso atendimento para pacientes de SUS, convênio particular, ele é igualitário. Assim, todas as nossas pacientes fazem essa mamografia,
quer seja em campanha, quer seja na consulta ali no dia a dia. Porque então no papel, nós oferecemos realmente... Desde abril de 2009, né, o sistema está obrigado a oferecer a mamografia a todas as brasileiras com mais de 40 anos. Exatamente. Então, assim, o que eu acho, inclusive, que foi excelente que isso esteja no papel, porque é o primeiro passo. Sim. Porque anteriormente a coisa estava no papel que as mulheres deveriam fazer exames, teriam esse direito a partir dos 50 anos. E eu posso lhe garantir que realmente em instituições onde existe essa preocupação com o diagnóstico do câncer em fases precoces, como nós temos na Secamargo, nós já faz muitos anos, né, desde que eu entrei na instituição, então posso te garantir que pelo menos há 9 anos nós fazemos mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Então, ter isso no papel com certeza vai facilitar que exista uma cobrança, né, e que o poder público faça realmente isso acontecer. E olha, voltando aqui à questão, ou pelo menos detalhando, a gente tem mais 2 minutinhos no nosso encerramento, a fala do governador do Paraná, Roberto Requião, dizendo que o seguinte, ele não deve desculpas nenhumas pelas declarações que fez nessa semana. O governador relacionou o câncer de mama em homens às paradas gays. A incidência do câncer de mama nos homens é bem menor. A incidência é muito menor. A gente, para cada 100 mulheres que faz diagnóstico de câncer, a gente tem um homem que tem esse mesmo diagnóstico. O problema só é que o diagnóstico no câncer de homem tem algumas particularidades. Sim. Primeiro que a mulher, a gente sugere o tempo todo fazer rastreamento e tal, e o homem não. Então, o homem ele tem que, primeiro, saber que ele pode ter um câncer de mama, que existe câncer de mama em homem, que é raro, mas existe. Principalmente na década ali em torno dos seus 60 anos. Segundo, que como não existe um rastreamento proposto, então ele tem que se conhecer. E se aparecer uma bolinha perto ali da areola, de mamilo, ele precisa buscar ajuda. E o ruim, o bom da declaração foi que levantou a bola para que a gente fale que homem pode ter câncer de mama. E o homem precisa saber que isso é uma possibilidade. Apesar de pequeno número de casos, é uma possibilidade. Agora, o ruim é que o homem já se sente bastante, posso dizer, envergonhado da situação de, dentro de um tumor que prevalentemente acontece nas mulheres, acontecer nele. E um comentário desse tipo piora um pouco mais ainda a situação, porque ele imagina, poxa, existe até uma relação com homossexualidade ou com... Né? Então, não, mas assim, olha, o Peter Criss, que é fundador do Kiss, disse o seguinte, ó, se você não fizer... você vai acabar num caixão com o seu metal e suas tatuagens, não tem... Quer dizer, e o Peter Criss não tem nada de... Né? Não, e na verdade a opção pegador, sexual, né? na verdade, assim, a gente, independente, a opção sexual de cada um, assim, Claro. não é o que deve ser questionado. É acho verdade. Que o que interessa a gente relacionar... Estou só contrapondo ao governador Requião. Exatamente, não, tá certo. E eu estou fazendo o meu lado médico claro, aqui, né? Claro. Que é de realmente a gente avisar os homens que isso pode acontecer. E na nossa casuística não existiu nenhum caso relacionado a, né, a homossexualidade ou o que quer que seja.